De volta com o Educador em Entrevista, eu converso aqui com a Jéssica Natália Santos de Jesus, advogada. Jéssica, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde a todos. Jéssica, está repercutindo aí na mídia, não é? O áudio da Ana Paula Minerato, né? Apresentadora, modelo, etc., com uma fala extremamente racista, não é? Que desencadeou de novo uma discussão, não é? A gente passou aí, né, há poucos dias do Dia da Consciência Negra. Exatamente. E próximo a isso aí, com toda essa repercussão, que impacta ainda nos dias de hoje a gente perceber esse tipo de reação. Exato. Como é que você viu isso e como é que você tem analisado essa questão? Pois então, Ciano, o racismo no Brasil é uma situação ainda muito velada, né? A gente vê que, assim, em escolas de samba, infelizmente, pela situação da comercialização que existe hoje em dia no carnaval, tem muitos cargos de destaque que são ocupados por pessoas que pagam, né, para estar assumindo esses cargos. E, através disso, né, são pessoas que normalmente não conhecem a cultura, que não valorizam a cultura. Elas utilizam desses cargos realmente para ter ali a promoção pessoal e não têm, de forma alguma, a consideração da cultura, de como surgiu. Infelizmente, esse é um caso dentre tantos, né, que a gente vê aí atualmente de racismo que acontece e graças à nova política aí nós temos a equiparação, né, do crime de injúria racial com o de racismo, porque até então o crime de injúria, né, que é a maior parte aí dos atos criminosos que eram praticados, era enquadrado como injúria racial porque ele tem a penalidade muito inferior do que o crime de racismo. E em janeiro de 2023 teve a equiparação e o crime de injúria passou a ter a mesma pena do crime de racismo. E aí a gente vê, através desse regimento legal, né, dessa nova legalização, dessa nova lei que foi colocada, o amparo para que, então, situações de racismo sejam amenizadas. Mas a gente sabe que, infelizmente, a lei está aí, né, mas a gente precisa de toda uma conscientização da população. Porque, assim, independente da lei, as pessoas precisam de ter a consciência de que o racismo é um crime. E por ele ser um crime, ele deve ser penalizado. Não existe o pedido de desculpas, né, para tirar o crime. O crime ele tem que ser penalizado. Existe aí a pena, né, de 2 a 5 anos. Ele é um crime inafiançável e que deve sim ser considerado. Perfeito. E essa mudança na legislação impactou muito, não é? Exato. Porque, como você coloca bem, né? Antes sempre tentava se amenizar, sim, caía na questão da injúria, que a pena é menor, etc. E a gente via um ciclo de perpetuação, exatamente, das atitudes racistas, porque acabava ou não dando em nada, sim, ou dando em algo que era mais tranquilo. A pessoa pagava uma multa, né? E aí essa multa acabava que não é a mesma coisa de assim, uma coisa... Porque a gente precisa de ter uma penalização que a pessoa, já que talvez a consciência não vá chegar para essa pessoa, ela seja prejudicada, assim, de alguma forma, né? Então é importante, sim, ter a penalização certa. Perfeito. E aí a gente cai também nessa questão justamente de ser, né, uma pessoa pública. Exato. Né, que está na escola há muitos anos, inclusive. Que deveria entender mais, né, tá convivendo com uma cultura que é predominantemente de comunidade matriz africana, né, tem essa carga, e de entender que isso teria repercussão, né? Eu ainda não entendo como é que se fala algo desse tipo, achando que não terá consequência. Exato. Até, inclusive, a deputada Erika Hilton, né, ela colocou aí a situação de denunciá-la como um crime de racismo e pedir a prisão dela. Porque, realmente, uma pessoa como uma figura pública, né, ela está aí à frente da Gaviões, muitas pessoas conhecem a Gaviões através dela, precisa, sim, de ter essa penalização para que as pessoas entendam a gravidade da situação e tomem consciência, né? Se não seja aí pelo conhecimento através da história, então seja o conhecimento através da penalização. Também compreender, né, eu acho importante isso, que não é um primeiro caso, não é um caso exatamente, isolado, não é isolado. Isso está na rotina. Sim. E, de certa forma, poder discutir isso também, quando a mídia dá vazão, também acho que, de fato, é interessante para reprimir aí qualquer outra ação similar. Sim, até você falou no começo da entrevista, as pessoas costumam falar sobre a conscientização do racismo e tudo mais sempre em novembro, né, no dia 20. E, infelizmente, a gente precisa de ter essa consciência no decorrer do ano, no decorrer da vida, porque o racismo, ele é muito velado, ele está em expressões, ele está em diversas situações que a gente precisa combatê-lo. Então, a gente precisa que, inclusive, em escolas, que as crianças entendam a sua história a
partir do olhar afro, a partir da história de onde o negro surgiu, porque o que a gente tem hoje em dia nas escolas é muita história do negro ter surgido da escravidão, né? Que a nossa história se resume a isso. E a nossa história não é essa, né? Os negros têm também a sua descendência de reis, de rainhas, que então a gente precisa de ter essa história aí divulgada, falada, para que as pessoas tenham consciência de que todos nós somos iguais e que nós temos sim uma cultura muito enriquecedora, uma cultura que tem que ser valorizada e respeitada. Até a questão da ascendência, como você coloca, né? Exatamente. Por exemplo, quando se fala de origem, se fala de África como se fosse um país, né? E não é um continente com diversos países, com diversas características diferentes. Exatamente. E muitas pessoas não têm sequer a noção disso, né? Exatamente. Olha, de que região da África minha família veio, sim. Qual é esse perfil histórico que eu carrego. Sim, exatamente. Há pouco, né, o Vini Júnior, inclusive, ele teve aí uma certidão que eles conseguiram investigar de onde a família dele surgiu, que infelizmente, hoje em dia, uma situação muito atípica, porque não é normal uma pessoa negra conseguir investigar de onde surgiu, de onde a família veio. E realmente, assim, a gente tem toda uma história que tem que sim ser valorizada, tem que ser entendida, porque da mesma forma que netos de portugueses, enfim, de pessoas com outras descendências, têm aí como fazer a árvore, né, de saber de onde surgiu, as pessoas pretas também têm esse direito e tem que ser visto aí pela sociedade e respeitado. E aí, né, você colocou a questão da Erika Hilton no último bloco, e na internet você tem várias matérias, né, com pergunta, ponto de interrogação. Ana Paula pode ser presa, né? Dentro da conjunção legal hoje, sim. Sim. Né? É lógico que é uma pessoa que possivelmente é ré primária, tem uns atenuantes nesse sentido, sim, mas que vai enfrentar processos e vai ter todo um desenrolar aí, vai. Exatamente. Existe a diferença, né, entre o crime de racismo e de injúria racial. Como eu falei no outro bloco, hoje tem a equiparação dos dois crimes, mas o racismo, que é o que a deputada Érica está colocando aí, né? Ele é quando você comete um ato de discriminação contra todo um coletivo. Ou seja, ela cometeu falando sobre o cabelo, né, de pessoas negras, então ela cometeu sim um ato de racismo contra toda uma coletividade. E ela pode sim ser processada por esse crime. Uhum. Porque quando a gente fala da injúria, está falando especificamente de uma pessoa e usando as características para ofender. Isso. As características de religião, de cor, de etnia, né? E o racismo da mesma forma, mas o que muda é que o racismo é contra várias pessoas e a injúria racial ela é contra uma pessoa em específico. E ela utiliza termos que dá aí para a gente enquadrar no racismo, que é contra toda uma coletividade de pessoas. Uhum. Não está falando do seu cabelo especificamente, está generalizando. Exatamente, exatamente. Perfeito. E é importante a gente falar dessa questão, né? Porque ainda a gente até conversava aqui no intervalo, existe o racismo estrutural. Exato. Né? A questão que foi passada de geração em geração, da piadinha e etc. E que as pessoas reproduzem e reproduziram por muito tempo sem pensar. Sim. Né? E que hoje a gente entende com a legislação nova, etc., se você faz isso, você está infringindo a lei. Uhum. Então, o tempo todo a gente tem que estar repensando. Sim, né? Exatamente. Até, inclusive, tem muitas pessoas que levam essa situação como mimimi, né? Que eu acho essa expressão terrível, porque as pessoas utilizam o mimimi como forma de amenizar uma situação de racismo. Porque, assim, o racismo está presente em brincadeiras, em falas, em expressões, enfim. Ele está muito presente na nossa sociedade, né? Porque, assim, a sociedade, ela foi fundada em expressões, em situações racistas. E a gente precisa, sim, combater. E como que a gente combate isso? Entendendo o que é o racismo, entendendo o que a gente pode fazer para evitar, né, esse tipo de situação. Também, aí, quando a gente fala e acha mais estranho, né, e a fala aqui da Vânia, como que uma pessoa que está dentro de um ambiente como uma escola de samba, exato, que traz muitas vezes em sambas, nos enredos, falas contra o racismo, né? Ou seja, defende uma bandeira aí antirracista, chegar nesse ponto. Sim.
E a gente volta naquele ponto, né, de que, infelizmente, o carnaval se tornou uma indústria. E por ele ser uma indústria, muitas pessoas que ocupam cargos de destaque são cargos que são comprados, não são cargos que são ali escolhidos pela própria comunidade, de pessoas que fazem parte da história da escola. São pessoas que compram os cargos e ocupam, né? E aí, infelizmente, esse tipo de pessoa acaba ocupando. E até, inclusive, eu assisti um vídeo de um influenciador que, há um tempo atrás, ele tinha sido criticado por conta das suas falas. Ele falou assim que o samba, ele não é para todo mundo. E na época as pessoas entenderam assim, nossa, mas é uma atitude discriminatória o que você está falando e tudo mais. Mas hoje, você vendo essa situação da Ana Paula, você entende muito bem. É que o samba, ele realmente deve ser para pessoas que entendem a sua origem, que respeitam a sua origem. E não simplesmente por pessoas que compram o cargo. Porque as pessoas que compram o cargo, elas não têm intenção de valorizar a cultura. Elas têm a intenção de valorizar a si próprio, né? Inclusive, ela trabalha como jornalista na Band. Então, assim, ela conseguiu cargos públicos através aí, né, da divulgação da imagem dela através de uma escola de samba. Então, a gente tem, infelizmente, essa indústria e essa situação. Cai aí até no conceito da chamada apropriação cultural. Exatamente, apropriação cultural. E, inclusive, da apropriação cultural, a gente às vezes fala sobre cabelos, e situações as pessoas falam, mas o cabelo, por que eu estaria usando um cabelo e eu estou fazendo uma apropriação cultural? Quando você faz uma trança e você não entende de onde surgiu essa trança, eu simplesmente utilizo porque está na moda, isso e aquilo, é sim você fazer uma apropriação cultural e desvalorizar uma cultura. A trança, ela é uma forma de resistência, de uma cultura em que faziam trança para esconder ali o arroz, né, no meio das tranças. Então, que tem toda uma história que, a partir dela, ela deve ser valorizada e reconhecida e não ser utilizada como uma moda, uma coisa atual, né? Também aqui o Henrique parabenizando aqui pela fala, né, e pela temática aqui da entrevista e colocando isso, né? Olha, é um caso de uma pessoa famosa aí que ganhou repercussão. Mas ele fala dos casos que acontecem na rotina, no dia a dia, exatamente, que infelizmente não ganham repercussão ou muitas vezes não vão nem à justiça. Isso, exatamente. E é esse o ponto importante da equiparação. Porque quando acontecia as situações de racismo, enquadrava-se na injúria realmente para não ter essa repercussão, para o processo não andar. Porque através da situação sendo encaixada como um crime de injúria, a pessoa tinha aí a penalização de 6 meses a 1 ano de detenção, né? Que infelizmente a maioria dos casos não dava em detenção. E por conta disso, acabava que era uma situação normal, acabava que não dava em nada, né? E aí, até inclusive, as pessoas sempre falam, né, que o crime de racismo acabava resultando aí no pedido de desculpas que simplesmente justificava toda a situação. Inclusive, a Ana Paula colocou um vídeo, né? E através desse vídeo pede desculpas e se fosse tempos atrás, a gente saberia que isso não levaria a nada, né? A Raquel aqui também parabenizando pela temática e pelo debate e perguntando especificamente, né, nesse período que você está atuando, se você acompanhou alguns casos, não é da sua área específica do direito, né, acompanhou casos com essa temática. Sim, eu já acompanhei casos, eu atuo na área trabalhista, né? E, inclusive, como eu sou uma pessoa preta, eu já vivenciei também, atuando como advogada, situações em que dentro do escritório onde eu trabalhava, os donos pedirem para eu ir com o cabelo arrumado, e aí você sempre fica com aquela dúvida, né? O que seria o cabelo arrumado? O meu cabelo, então, não seria o arrumado suficiente ali que eles esperavam dentro do ambiente de trabalho. Mas eu já tive processos em que uma professora, inclusive, de uma escola aqui da região, infelizmente, passou por uma situação racista, em que a escola não aceitava a lei de tranças. Então, assim, infelizmente, né, como diz o outro participante, é uma situação muito comum que está inserida aí na nossa sociedade e cabe a nós ter a consciência para que não exista, né? Exatamente. Até porque, não é, a gente acaba observando isso, não é? Se não utilizar a legislação agora para reeducar, exatamente, para rebalancear, porque aí é isso, a gente tem 300 anos, né, de deseducação racial, que não é também em 10, 15 anos que a gente vai reverter isso. Então, por isso que a legislação precisa ser mais firme, né, para que a gente ajuste os ponteiros. Sim. A lei, ela existe realmente para penalizar. Mas eu sempre falo que, assim, antes da gente usar o recurso de penalizar, a gente precisa de ter ali o conhecimento. Porque se a pessoa tem o conhecimento, nós vamos evitar que ela tenha penalização. Então, por isso que é importante em escolas, e desde ali dos primeiros anos, a pessoa ter o contato sobre a história, entender que
que não existe diferença, entender que somos todos iguais, né? Que não tem que existir essa diferença, para que não tenha a penalização. A penalização ela tem que ser usada como o último instrumento, e não, infelizmente, como que a gente vive atualmente, né? Que a penalização ela tem que ser usada como medida para que não exista, né? Então, a gente tem que usar o conhecimento, né, nas escolas, enfim, para que as pessoas tenham o conhecimento e não tenha aí as situações de racismo e tudo mais. E esse é o grande que o Pedro coloca aqui, né? Esse eu acho que é o grande complicador no caso da Ana Paula, justamente porque ela estava num ambiente que fala muito disso, é jornalista, né? Então, complica mais a situação Complica legalmente. mais. É porque, assim, quando a gente vê, talvez, pessoas que não têm tanto acesso à educação, né, porque, infelizmente, nem todo mundo tem acesso a fazer uma boa escola, tem acesso a fazer faculdade, né? Porque, infelizmente, ainda essas situações são muito elitizadas. A gente até compreende, não vou dizer que isso isenta a pessoa de ser racista, mas, assim, às vezes o nível de instrução da pessoa meio que condiciona ela a determinadas situações. Agora, no caso da Ana Paula, ela é uma pessoa que ela tem instrução, inclusive para ser jornalista, né? Acredito que a pessoa tem que ter ali uma educação antirracista para que ela não através dela não tem a divulgação do racismo. Então, assim, é muito triste e precária a situação, porque ela é uma pessoa que a gente esperava, então, ter um nível de instrução. E ainda mais pela situação dela estar inserida em uma escola de samba, porque as escolas de samba, elas são aí com maior número de pessoas negras, e a partir disso a gente espera que a pessoa tenha um conhecimento maior. Mas, infelizmente, é essa a realidade do nosso país, né? Exatamente. Pensando agora em questão de desdobramentos, né? Lógico que a gente teve aí, né? Teve a denúncia, tem todo um passo a passo aí agora, né? Para se analisar o que vem a acontecer na sequência. Sim, exatamente. Agora, com a instauração do processo, vai ser investigado quais foram as situações que aconteceram aí nesse fato em específico, para ver se ela vai ser caso de detenção ou não. Mas, como o Luciano havia pontuado, ela é réu primário, e por conta disso pode ser que não tenha, de fato, a detenção. Mas, de alguma forma, sim, ela será penalizada, e a gente espera que as pessoas utilizem dessa situação como forma de entender que, se elas praticarem atitudes semelhantes, elas também serão penalizadas. Muito bom. Ana Lúcia, também parabenizando aqui pela temática e colocando, né, você falou pessoalmente, né, já sofreu aí, né, os seus percalços, e aí, como é que fica a reação nesse momento? Até, inclusive, é uma situação assim que, por muito tempo, eu fiquei refletindo sobre o que fazer, né, porque o racismo ele é tão velado que, ainda que você saiba das leis, saiba do amparo que você tem, né, perante a lei e tudo mais, você fica ainda numa situação assim, eu preciso do salário, eu tenho a minha situação em que eu preciso de me manter, então, infelizmente, você acaba levando a situação. Mas o correto sempre, quando a gente está aí dentro de uma situação de racismo, é a gente denunciar. Porque eu falo que, às vezes, você perdoar e tornar aquela situação como uma situação que simplesmente um pedido de desculpas resolve, é a mesma coisa de você insistir na situação do racismo, de você não dar para a pessoa aquilo que ela realmente tenha que entender da gravidade da ação dela, do ato criminoso que ela praticou. Então, nessa situação específica, aconteceu que eu saí do lugar e, como eu disse, por um tempo ainda eu me mantive lá por questões financeiras. A gente, assim, infelizmente, e até um ponto assim muito importante, a população negra, a gente não tem oportunidades como pessoas brancas, né? Então, assim, as oportunidades que a gente tem, muitas das vezes a gente precisa de passar em cima de muitas coisas, né? Então, infelizmente, por um tempo eu fiquei, mas quando eu tive a oportunidade de conseguir sair, eu saí e comecei uma nova história. Cristina colocando também uma questão interessante, né? Muitas vezes a gente tem isso, tem o caso, tem uma repercussão. Sim. Só que a gente tem a burocracia legal do país. Sim. Ou seja, não vai ser semana que vem que a gente vai ter isso tramitado e julgado. Exatamente. Isso vai levar um tempo. E muitas vezes, quando tem o julgamento, repercute com menos impacto ou nem repercute. Sim. Isso também é uma barreira, né, de combate. Sim. Né? As pessoas entenderem a burocracia. Então, muitas vezes tem gente que se sente injustiçado, que fala, tá aí. Sim. Infelizmente, às vezes as pessoas, quando já pensam na burocracia de ter que ir, fazer, esperar,
acabam desistindo, mas é justamente isso que a gente não pode. Se existe o amparo legal, a gente tem sim que fazer a denúncia, que entrar com o processo, ainda que tenha, infelizmente, a demora do judiciário, a gente precisa de fazer com que esse tipo de situação seja penalizado para que não aconteça outras. Infelizmente, tem pessoas que só, como que eu posso dizer, que só tomam consciência quando aquilo pesa no bolso. Então, a partir de iniciativas como essa, a gente entrar com o processo, que a gente vai conseguir atingir a pessoa de alguma forma. E, além disso, através dos números de processo, a gente consegue dar mais visibilidade para a situação. Porque, a partir do momento que você tem um número elevado de racismo, o governo vai pensar, bom, como assim? Está existindo aí um número muito elevado, e o que a gente pode, então, estar fazendo para melhorar essa situação? Porque se a gente se cala, é o mesmo da gente não ter nenhuma movimentação falando para a sociedade que está acontecendo. Então, assim, seja um caso pequeno, na padaria, no mercado, enfim, na situação que estiver, tem que ser denunciado para que exista a repercussão dos casos, ainda que seja em cidade pequena, em situações pequenas, para que, então, o Poder Judiciário consiga dar repercussão a esse caso e as pessoas possam ser penalizadas. Uhum. A Rafael colocando também uma questão interessante, né, que ainda é o conjunto aqui dos preconceitos dos brasileiros, não é? Porque a gente fala da questão do racismo, mas a gente viu também no período eleitoral muito preconceito relacionado à população do Nordeste. Exatamente. Também tem a questão aqui do preconceito com a comunidade LGBTQIA+, Sim. Né? Que, de certa forma, também a legislação também equiparou esse tipo de preconceito. Exatamente. Né? Ou seja, também, nesses casos, as pessoas respondem. Também responde. O crime, no caso aí de injúria, né, ele abrange toda essa situação da comunidade LGBT, de pessoas nordestinas, enfim, até inclusive de pessoas também de idosos, né, que também é abrangido por essa lei, e que sim, tem que ser abrangido mesmo para que a gente tenha, através da lei, o amparo para que situações como essas não existam, né? Então, assim, a gente às vezes enfatiza a situação do negro porque é uma situação mais comum, né? A gente sempre vê aí, seja em piadas, seja em expressões, mas existem diversas formas de discriminar, de ser preconceituoso, que devem ser, sim, combatidas. Perfeito. A Andréia coloca também aqui na questão das deficiências, que muitas vezes também tem muito preconceito. E a gente tem o preconceito para a pessoa deficiente através, inclusive, tipo, do acesso. Quantos lugares que a gente frequenta que não tem acesso a uma pessoa, né, que possui aí alguma deficiência? Porque a partir do momento que eu não tenho como ajudar, como oferecer o espaço para essa pessoa que é deficiente, frequentar o lugar, é uma forma de preconceito, é uma forma de discriminar essa pessoa. Júlio aqui, né, parabenizando pela sua postura aí, não é? E falando, não é, a respeito da questão do perfil profissional, né? Um pouquinho antes, aí ele perguntando como é que foi o período da faculdade, né? Quantas pessoas negras tinham na sua sala? Pois então, na minha sala, eu fiz faculdade na Faculdade de Direito de Franca. É uma faculdade que é uma autarquia. Antes de eu falar que é pública, eu falo que é uma autarquia, porque muitas pessoas não entendem a diferença. A autarquia, ela é uma instituição pública, mas ela se automantém. Então, quer dizer, os gastos ali que ela tem são pagos com o próprio dinheiro que roda dentro da faculdade. É uma particular que tem a gestão municipal. Exatamente, é uma particular que tem uma gestão pública, né? E acontece que a partir daí é uma faculdade muito elitizada. Como a gente vê na USP, Unesp, são faculdades que pessoas negras são exceções, infelizmente. Na minha faculdade, eu tive numa sala de 100 pessoas e só eu e um amigo éramos negros, né? Então, assim, além da situação também financeira, porque é uma faculdade extremamente elitizada e que tinha 2 pessoas negras apenas. Exato. Então, daí a gente já percebe. Exatamente. A questão, né? E aí, em cima disso, né, a Marília pergunta a respeito da chamada lei de cotas. Sim. Que também a gente vê muitas questões, né, de discussão preconceituosa, mas que tem feito um diferencial muito grande na sociedade. Exatamente. A lei de cotas, o que as pessoas não entendem é que ela é uma reparação. O que seria essa reparação? Seria eu dar àquelas pessoas que não tiveram acesso a ter um ensino de qualidade, a ter simplesmente, gente, uma moradia de qualidade, tipo, de ter um esgoto, de ter água tratada, né, de pessoas que vieram de descendentes escravizados, né, de pessoas escravizadas, que não tiveram
tiveram condições de ter um bom estudo, né? Infelizmente, inclusive na minha família, são exceção de pessoas que fizeram faculdade, porque realmente não tiveram acesso, né? Antigamente, fazer uma faculdade era extremamente caro. Hoje em dia, a gente tem vários projetos, não vou dizer que hoje é fácil, né? Porque ainda assim não é tão fácil, mas hoje a gente já tem vários projetos que ajudam as pessoas a conseguirem, pelo menos, ingressar na faculdade. Então, a lei de cotas, ela faz essa reparação. Ela ajuda que as pessoas que não têm essa oportunidade, por não ter condições financeiras, enfim, a conseguirem ingressar na faculdade. Então, por isso que ela é importante. Exato. E a gente tem que lembrar que também toda a legislação de cotas, ela é provisória, né? Exatamente. Ela é pensada por um período, não é uma coisa para o resto da vida, para sempre vai existir. É uma reparação que o governo teve a intenção de colocar para que daqui uns anos a gente não tenha essa situação de racismo, a gente não tenha essa questão de discriminar as pessoas, para que, então, pessoas negras sejam vistas como pessoas brancas e consigam ingressar na faculdade como outras pessoas. Mas, infelizmente, enquanto existir essa diferença, vai ser necessário, sim, as cotas. E eu falei das faculdades, mas as cotas também existem em concursos públicos, né? Enfim, e são de extrema importância, porque quantos juízes negros a gente tem? É exceção da exceção. Infelizmente, quando eu chego em uma vara, pessoas negras são exceção. E isso não deve existir. O Brasil, ele tem mais pessoas negras do que pessoas brancas. Então, não é normal eu chegar em uma vara e ter mais pessoas brancas. E, assim, eu falo isso de forma geral. Seja aqui na cidade, seja em cidades aqui do interior, é muito comum você não ver pessoas negras. E quando você vê, são aquelas pessoas que trabalham ali terceirizado para o fórum, né? Essas pessoas que fazem a faxina, que levam café. Nunca cargos de juízes, de promotores, enfim. Também aqui, o Rafael perguntando quantos professores negros? Nenhum, na faculdade nenhum. Na escola eu tive uma professora maravilhosa, que é a Laura, inclusive, assim, uma professora espetacular, e eu falo que ela foi extremamente importante para mim, porque através dela eu comecei a entender melhor. Assim, eu acho que tem a situação de você se ver uma pessoa negra. Porque, assim, óbvio, nasci uma pessoa negra, mas você se entender como uma pessoa negra, eu acho que, para todas as pessoas que são negras, é um período, é uma fase. Porque, assim, eu me vi negra nos últimos anos de escola, que aí, né, por sorte, eu tive essa professora que me fez entender situações que eu, como uma pessoa que vivia aí em um bairro bem humilde e tudo mais, não tinha tanto acesso a entender que talvez situações que eu já tinha passado, que os meus pais já tinham passado, eram situações racistas. E, a partir disso, quando eu tive o ingresso na faculdade, eu participei de coletivos, que são muito importantes também. Eu falo isso porque, assim, às vezes as pessoas veem o coletivo como, sei lá, formas de alunos revoltados e tudo mais, mas os coletivos, eles são fundamentais, porque através dele você tem consciência da tua classe, consciência da tua cor e entende o que você precisa de fazer ali naquele ambiente universitário, medidas para que a faculdade entenda que precisa sim ter bolsas, que precisa sim ter cotas. Na Faculdade de Direito de Franca mesmo, inclusive, o sistema de cotas era extremamente precário em 2014. Tinha 7 vagas para quem tinha aí o sistema de bolsas, para negros e tudo mais, então assim, era extremamente precário. E inclusive essa porcentagem que tinha de vagas para pessoas negras, né, enfim, era uma porcentagem pequena que era pouco divulgada. Então, através do coletivo, a gente conseguia divulgar, conseguia fazer a pressão na faculdade para que eles aumentassem o número de vagas, né? Aumentassem as situações aí para pessoas negras. E aí a gente entende a questão das cotas, porque, né, e dessa questão de ser provisório, justamente nisso, né? Olha, a gente dá acesso, né? E depois esse acesso passa a ser quase natural, né? Sim, exatamente. Na questão de que a gente vê na rotina mesmo, né? A quantidade de famílias que, olha, né, tem um advogado na família, que aí o filho depois se interessou, acabou estudando, ingressou, cria esse mecanismo. Sim. Né? O que é difícil numa família que você não tem ninguém que fez ensino superior, exatamente, né, conseguir ingressar. Sim, é o meu caso, inclusive. Os meus pais, a minha mãe é empregada doméstica, meu pai é segurança de banco. Então, assim, infelizmente, eu falo assim, infelizmente em termos do mercado profissional, porque eu tenho muito orgulho da minha origem, mas, assim, infelizmente para o mercado profissional, você vem de uma família em que você não tem um pai advogado, não tem ali de onde saiu, você é filha de quem, né? Então, o filho de quem sempre é muito importante. É 2 vezes mais difícil. Então, tem a questão social, tem a questão da cor, que torna tudo mais difícil, infelizmente. E aí, Richard aqui, em nome da diretoria da Escola de Samba do Castelo, parabenizando você pela educação, sensibilidade e postura perante essa situação. Muito obrigada. Um beijo, Richard.
e falar um pouquinho desse lado também, né, da escola de samba, Sim. né, porque a gente está falando não só da questão legal, mas de toda essa situação aí, não é, que transpassa a fala da Ana Paula Minerato. Mas você também está num ambiente de escola de samba há muito tempo. Exatamente. Quanto tempo de porta-bandeira já? Vai fazer 15 anos. 15 anos como porta-bandeira. Então você vive essa realidade, é Sim. lógico, no interior, né, que ainda consegue resistir um pouco a essa situação financeira, né, do negócio carnavalesco. Da industrialização. Né, mas ainda assim é um ambiente que consegue fazer um combate, mas que ainda existe racismo. Sim, exatamente. Infelizmente, as escolas de samba, né, são locais em que pessoas negras criaram, que, né, tem aí o maior número de pessoas negras que frequentam, mas infelizmente a gente sabe que existe a situação de racismo, porque a gente tem que sempre pensar que o racismo é uma situação velada que existe na sociedade. E independente do local, ainda que tenha mais negros, ele vai está inserido. O que a gente tem que fazer é usar mecanismos para combater esse racismo. E como que a gente combate? Dando destaque para pessoas que são negras, dando destaque para a cultura negra, o respeito, né? Trazendo aí a história. Porque quando a gente traz a história, a gente traz o conhecimento. E através do conhecimento as pessoas têm conscientização de onde surgiu, de como que é, né? Uhum. E a gente sabe, né? Olha, mestre sala e porta-bandeira é um peso aí de um quesito da escola nas costas de duas pessoas. Sim. Né? Tem toda essa questão assim da pontuação, da nota, mas também da representação, né? Porque é o pavilhão, você está carregando o nome da instituição. Da instituição, exatamente. Eu e o Thales, um abraço para o Thales, inclusive. Estamos aí, né, à frente da Castelo. É um peso realmente, né, você carregar o pavilhão de uma escola, porque além do peso da roupa, inclusive, tem toda a situação de você querer ajudar a escola, né? Porque quando você está com o pavilhão da escola, você está representando toda uma comunidade. E, através disso, você tem toda essa responsabilidade. E essa responsabilidade pesa muito na avenida, mas a gente sempre se prepara muito, a gente tem consciência de que, quando a gente desenvolve um bom trabalho, bons ensaios, a gente consegue, na avenida, desenvolver aí um bom desfile. Muito bom. O Ari aqui, né, que também está ligado aos blocos, às escolas de samba, né, está parabenizando pela entrevista, está dizendo, né, que ele é neto de negro, com uma mistura, né, de indígena, baianos, né, por parte de mãe, italianos, portugueses, e falando nisso, né, que vem de uma família muito diversa e que, de certa forma, né, tem aí a questão da vivência do preconceito. Sim, a gente tinha até conversado no intervalo sobre a população brasileira. É muito difícil a pessoa que, de fato, não tem uma porcentagem que vem aí, né, do povo negro, né? Então, assim, é muito difícil porque houve aí a mistura de raças, enfim, que as pessoas... É difícil a pessoa que seja 100% branca, né, vamos dizer assim. Então, é importante a gente falar sobre isso também, porque às vezes a pessoa se vê como, eu sou branca e tal, mas não sabe aí de onde surgiu, realmente do histórico familiar, porque sempre uma porcentagem é provável que a pessoa tenha. E eu acho que, diferente de outros países, nos Estados Unidos é muito assim, né? Tipo, você tem a ascendência, você é considerado negro. Sim, exatamente. Do tom de pele. Sim. Diferente do Brasil. Sim. Né? Que muitas vezes o país até pega figuras de destaque negras, vamos pensar aí no Machado de Assis. Sim. Né? E que foi, né, clarificado aí, né? E que muitas vezes se surpreendem ainda quando você fala, olha, mas Machado de Assis é Sim. negro. É que, na verdade, como eu tinha mencionado, na história do Brasil, quando a gente tem acesso na escola, difícil são as figuras negras que são apresentadas para a gente. Porque existiu na história do Brasil, após aí o período de escravidão, a situação em que existia uma lei em que deveria exterminar o povo negro. Porque, assim, a partir do momento em que as pessoas negras não foram mais escravas, eu falo não foram mais escravas no sentido de não pertencer a uma família, né? Porque eles continuaram a ser escravos da sociedade, porque a partir do momento que eu solto uma pessoa e não dou condições de moradia, de alimentação para ela, eu condiciono ela a ser escrava para o resto da vida, né? Ela tem a dependência ali, infelizmente, das colônias, enfim. Então, a partir disso, a gente tem, infelizmente, na história, essa situação de não ter realmente a representação de pessoas negras. A gente não tem histórias de quantas personalidades a gente tem no Brasil, de mulheres negras que criaram, no samba principalmente, também a gente tem muitas mulheres, Dona Ivone Lara, pessoas que são
fazem parte da história do nosso país e que, infelizmente, a história deu um jeito aí, né, de uma forma bem racista, de esconder, infelizmente, para você ter acesso a essas histórias, você precisa de estudar muito, você precisa de ter um esforço pessoal para conseguir ter acesso a essas histórias, né? Exato. Eu até vi uma postagem esses dias na rede social, não vou me lembrar, que falava a respeito do primeiro presidente negro do país, que só teve um, e etc., citava o nome. Aí eu fiz até um comentário, falei, olha, mas o Washington Luiz, que foi prefeito aqui, também tinha ascendência, né? Você vê fotos da mãe dele, você vê que fica transparente aí que tinha essa ascendência e as pessoas não... Sim. Mas é justamente, eu acho que é esse o objetivo da história, né? Ela tentar apagar as figuras negras para que não dê aí a valorização, o reconhecimento. Porque a partir do momento que você não dá o reconhecimento, que você não reconhece a pessoa negra como a criadora, como a pessoa que, enfim, teve a importância ali para a criação de uma escola, a criação de um satélite, do absorvente, que inclusive foi criado por uma mulher negra, você apaga a história, né? Você sempre dá o destaque para a pessoa branca. E a gente volta naquele caso da Ana Paula, né, que a escola dá o destaque para a pessoa branca. Exato. Né, muitas vezes a gente aprende na escola, por exemplo, a respeito, né, de composição do hino nacional, etc. Sim. E muitas vezes não falam para a gente que a introdução do hino, né, a chamada marcha batida, que foi feita depois do hino, né, foi feita por um batataense negro, que é o Major Antão, que dá nome para o nosso núcleo musical. E que ninguém sabe. Ninguém sabe. Como eu falei, né? Infelizmente, a história, ela tem essa funcionalidade, né? De apagar as figuras negras que tiveram diversas relevâncias aí para a história, né? Infelizmente, a gente está inserida em uma comunidade, né? Em um país que ele apaga histórias de pessoas negras. E é por isso que a gente tem que enfatizar a situação do racismo, enfatizar a importância de pessoas negras em lugares públicos, em cargos de poder. Enfim, a gente tem que sim enfatizar essa situação para que a gente tenha essas pessoas ocupando esses espaços, né? E seja uma situação normal, que a gente consiga dar valorização para as pessoas negras. Ana Lúcia aqui, com uma questão que eu acho que é bem simples, né, mas que muitas vezes a gente fala pouco na hora dessas discussões, que é, olha, tive uma questão, né, como é que eu procedo a partir daí? Sim. Hoje em dia existe já, né, a forma de você fazer a denúncia pela internet mesmo, porque antigamente era um pouco mais burocrático, você precisava de procurar uma delegacia, e hoje em dia você consegue, através do Google, fazer uma denúncia de situações de racismo, vai ser processado como um boletim de ocorrência normal, né, que você, hoje em dia também de forma virtual, ele vai ser processado, ele vai ser recebido pela delegacia responsável por crimes de racismo, e através disso vai ter todos os trâmites aí de um processo criminal. Então, assim, fazer o boletim de ocorrência, a denúncia é fundamental. É fundamental, porque nem eu falei, a gente precisa de fazer essas denúncias, porque assim, você não fazer a denúncia é a mesma coisa de você dizer que não está existindo. Então a gente precisa de dar notoriedade para isso, mostrar para a sociedade que está tendo muitos casos de racismo, para que a gente tenha medidas, né, eficientes aí, para que tenha o combate. Inclusive, a situação que teve aí a equiparação do crime de injúria com crime de racismo aconteceu justamente por conta disso. A partir do momento que se tinha aí muitos casos de injúria, que a pena é menor, e poucos casos de racismo, alguém falou, peraí, como assim? Está existindo muito injúria e pouco racismo, então vamos equiparar as duas coisas e dar a mesma pena. E a partir disso, a gente tem então uma medida mais eficiente para que se tenha penalização. Então é importante sim as pessoas fazerem um boletim de ocorrência. Perfeito. Outra coisa aqui, né, da Priscila, perguntando nesses casos, né, a respeito disso, testemunhas, vídeos, etc. Né? O que formaria a prova aí? Sim. Porque também muitas vezes isso acontece só entre a pessoa e a outra. Sim, exatamente. Então, no judiciário a gente tem a prova documental, que é a prova basicamente com documentos. Hoje em dia o WhatsApp, inclusive, é uma forma de você conseguir comprovar. Eu tenho uma conversa no WhatsApp que mostra lá que a pessoa foi racista comigo. Essa é uma prova eficiente para você juntar no processo. E além disso, também existe a prova testemunhal. A prova testemunhal, você pode colocar ali as pessoas que naquele momento estiveram participando ali, né, da situação, que viram a situação racista. Então, você pode utilizar tanto da prova documental quanto a prova testemunhal. As duas provas são provas eficientes para comprovar a situação de racismo e o juiz ele vai analisar aí conforme for colocado no processo. Muito bom.
E isso é interessante, né? Porque às vezes a pessoa, no momento lá, né, tá com a cabeça quente, não pensa nisso, até de conversar com as pessoas que estão à volta, né, que viram a situação, de levantar isso, né? Porque às vezes ela só vai no calor do momento e esquece desse conjunto e às vezes tem problema por faltar provas. Exato. É porque, assim, infelizmente as pessoas ainda têm muito essa questão de você entrar com um processo, ser uma coisa muito burocrática. Mas o que a gente tem que pensar é que, assim, a situação de racismo, infelizmente, por ser uma situação muito velada, a gente tem que utilizar de todos os elementos que você tem ali na situação. Seja uma pessoa que viu, seja uma mensagem que você tenha, enfim, você pode utilizar de todos esses mecanismos para fortalecer o teu processo, para que tenha a penalização certa.